Convido finalmente a professora Rosa Maria para fazer a sua preleção. Bom, então, bom dia, quase boa tarde, né, a todos. Meu nome é Rosa, então eu estou coordenadora da pós-graduação em patologia da Faculdade de Medicina da UFMG. Estou coordenadora nos últimos 3 meses, então estou assumindo pela primeira vez a coordenação. Já fui vice-coordenadora do outro programa no Instituto de Ciências Biológicas, onde eu estou lotada, mas esse nosso programa é um programa que tem 2 pernas, né? A gente tem um departamento de patologia que fica no Instituto de Ciências Biológicas, que é um instituto de área de pesquisa básica, e o programa originalmente foi montado, criado no departamento de anatomia patológica, que fica na Faculdade de Medicina. Então, atualmente, vocês vão ver pela minha exposição que a gente está... Só marcar meu tempo aqui, que eu não quero me alongar muito. A gente está passando por uma fase em que, nesse momento, predominantemente, nossos professores são da área de patologia geral. Então, também, como o professor Alfredo falou, existem muitas similaridades entre os 2 programas e as iniciativas que estão sendo tomadas para facilitar ou estimular a entrada de alunos médicos no programa, e varia um pouquinho em termos das nossas especificidades, que eu acredito que vão aparecer aqui nessa apresentação, né? Eu tenho uma certa dúvida de que essa pergunta, né, que é como estimular o ingresso de patologistas na pós-graduação, ela está muito conectada com como que a pós-graduação impacta na prática do patologista e principalmente na prática do patologista que deveria ser formado para recompor os bancos de professores de patologia da universidade. Me preocupa muito que, dentro das atuais características da formação médica e da formação de patologista na pós-graduação, os quadros de professores de patologia, anatomia patológica, estou falando de patologia, anatomia patológica médica, eles estejam extremamente defasados. Então, a minha visão não é tão otimista quanto a do professor Alfredo, no sentido de que eu estou dentro de um departamento de patologia geral, eu sou médica, eu fiz uma residência de anatomia patológica, mas antes eu fiz uma residência de clínica médica. E acabei fazendo um mestrado em patologia médica, e fui fazer meu doutorado em biologia celular. E acabei mordida pela pesquisa básica e estou muito mais envolvida com a pesquisa básica do que com o diagnóstico, com a anatomia patológica. No entanto, eu nunca perdi o contato, estou fazendo uma espécie de ponte, fazendo uma reflexão que é uma reflexão meio mediadora entre os 2 lados, numa tentativa de compreender melhor o programa, e é isso que eu queria trazer para a nossa discussão. Eu não tenho respostas para isso, eu também vou propor algumas coisas, mas eu acho que o mais importante é a gente sair dessa posição em que essa discussão não é trazida, mas trazê-la à tona, até mesmo para situar qual que é a real importância dela dentro dos cursos de pós-graduação atuais, quer dizer, se você pegar todos os programas de pós-graduação, quanto que essa questão realmente impacta na produção do curso e nos critérios de avaliação e na maneira como esses cursos vão ou não se manter, né? Existem particularidades no nosso programa relacionadas com esse momento que a gente está vivendo, que vão acabar aparecendo aqui na minha fala. Nós estamos fazendo 40 anos de curso, eu sou egressa desse programa no mestrado, né? O programa como o professor brasileiro já falou, um dos mais antigos do Brasil, junto com o de Pernambuco. Nós tivemos que recentemente reestruturar nossas áreas de concentração devido às exigências da CAPES com relação às defasagens entre os números de defesa de ingressos da área médica e da área geral. Existe um predomínio muito grande de alunos na área de patologia geral, no nosso caso, porque existe um predomínio quase absoluto de professores na área de patologia geral. Nós temos atualmente 29 alunos de mestrado, incluindo os que entraram agora em janeiro, que foi a nossa última seleção. 5 deles são médicos. Nessa última seleção, nenhum deles é patologista. Nós temos 39 alunos
alunos de doutorado, 12 médicos, e aí eu vou mostrar daqui a pouco quantos deles são patologistas. Nós somos 20 orientadores plenos, 5 médicos, 3 patologistas, os outros 2 são patologistas clínicos. A gente está numa tentativa de ampliar a captação na área médica. A gente está se associando com o departamento de propedêutico complementar na faculdade. A gente tem algumas coisas em comum e esses professores começam a orientar no nosso programa. Isso vai aparecer no gráfico que eu vou mostrar daqui a pouco. Dos 3 patologistas, uma sou eu, que estou na área básica, um é o professor brasileiro, que está aqui, Geraldo Brasileiro Filho, e o outro é o professor Helenice Gobi, que é uma patologista cirúrgica que faz patologia mamária. Os orientadores, os colaboradores são 4, os 4 são médicos, mais uma vez uma tentativa de incorporar mais médicos no nosso programa, embora eles ainda não tenham conseguido critérios para se credenciar no programa que é 5. Então, a gente também tem esse problema para credenciar os patologistas que têm interesse, ou os outros médicos que têm interesse em orientar, devido às exigências da CAPES com relação à qualificação e produtividade desses professores. A gente não pode abrir mão disso se a gente quiser manter nosso nivelamento. Aqui a gente tem as primeiras defesas, esse curso é de 73, em 5 anos aparecem as primeiras defesas. No início havia um predomínio de defesas no que a gente chamava de patologia médica. Essas áreas, elas existiram durante um tempo, vocês vão ver que vai se interromper aqui no gráfico, em determinado momento a patologia sai, a odontológica sai, a patologia veterinária saiu bem logo no começo, e as áreas de patologia geral, que são essas em vermelhinho, vão crescendo progressivamente. As áreas de patologia médica, surpreendentemente, se mantém aqui num patamar relativamente baixo, mas se mantém, né? E eu acho que isso ainda é mérito, né, de uma escola que tem uma tradição de formar patologistas, que é a nossa escola lá. Esse curso ele foi um dos melhores cursos da Faculdade de Medicina durante um bom tempo. Ele sempre foi o carro-chefe da pós-graduação na Faculdade de Medicina, um agregador de massa crítica, e eventualmente a gente percebe que está se passando por alguma dificuldade. A gente pretende, ao manter esse curso, né, com a ajuda da patologia geral, garantir a sua continuidade, a sua perenidade e melhorar aí esses parâmetros que estão hoje um pouco mais complicados. Aqui a propedêutica complementar entrando no nosso programa e começando agora que em 2013 a gente vai ter um número de defesas muito maiores. Então aqui foram as defesas que eu plotei. Aqui a gente tem os alunos matriculados, a porcentagem de médicos e não médicos. Então, vocês veem que de 2000, tem uma pequena variação. Em 2010 foi quando a propedêutica complementar começou a participar do programa, e ela trouxe com ela um tipo de patologista clínico que estava interessado em algumas questões muito mais que a gente está abrindo também, que é uma linha de educação médica, de reflexão sobre a prática médica e sobre a prática laboratorial, manejo de laboratório. Então, tem uma professora da propedêutica complementar que está incrementando esse tipo de linha junto com outras áreas da Faculdade de Medicina, né? Então, é como se nosso curso estivesse sendo uma incubadora para um provável novo programa de pós-graduação, que eles têm uma participação grande dos outros cursos também que estão na Faculdade de Medicina. A origem desses alunos, né, como eu falei, entre os de medicina, poucos deles são anatopatologistas, a maior parte deles oriundos da residência do programa, do Departamento de Anatomia Patológica da Universidade, e os outros são principalmente da ciência biológica e medicina veterinária. Lembrar que o nosso programa praticamente só tem professores atualmente na área de medicina veterinária, e eu na área de medicina humana, e talvez os 2 biólogos, o resto praticamente o predomínio do pessoal é da medicina veterinária. Isso atrai um volume muito grande de alunos nessa área, e a farmácia e a biomedicina começam a aparecer nesses números aí, nessa contabilização. Os médicos, na sua maioria, são patologistas clínicos, mastologistas, principalmente atraídos pela linha de pesquisa da professora Helenice, que é uma linha forte no programa.
programa que se manteve durante todo esse tempo. Então, problematizando e resumindo um pouco essa questão que a gente começou a falar sobre, o Alfredo já falou muito bem sobre isso, né, e ele falou dentro de um foco muito otimista. Eu aqui coloco mais como uma questão que eu considero problemática. Eu acho que é importante a gente ter mais de uma visão, né, numa discussão desse tipo. Eu acho a questão do mestrado para a pós-graduação, do mestrado e doutorado do médico, um assunto que deveria merecer mais atenção das agências financiadoras e dos educadores, formadores de médicos no Brasil. Eu acho que a prática privada, ela atrai esses profissionais de uma maneira muito intensa. Isso não acontece só com a anatomia patológica, com outras especialidades, mas com a anatomia patológica eu acho que existe uma peculiaridade. A formação de um patologista não é uma formação simples. Um patologista não é um técnico. Eu acredito, como outras pessoas falaram aqui, que a patologia é um esteio na formação do médico. É um dos pilares da formação do médico. Eu aprendi assim e eu continuo, apesar de ter visto muita coisa mudar nesse tempo, acreditando que é extremamente importante para a formação do médico, que ele tem uma forte base em patologia. As ciências morfológicas, elas são estruturais. A cognição humana, ela não acontece sem esse tipo de reconhecimento do que foi chamado aqui de core, núcleo de saber, núcleos conceituais. E a patologia é fundamental para integrar esses conceitos. Então, é inadmissível uma faculdade de medicina não ter um programa de pós-graduação ativo em patologia, mesmo que ele também abrigue outras áreas, o que vai acontecer inevitavelmente, né? Então, para dar um exemplo, por exemplo, o nosso programa de patologia geral, ele poderia sobreviver fora da faculdade de medicina. O ICB abrigaria um programa de patologia geral, patologia experimental, né? Que poderia acontecer. No entanto, o valor desse programa na faculdade de medicina é extremamente importante para manter, né, essa identidade de conhecimento, que é a área de concentração em patologia e que a gente precisa refletir sobre ela, né? Eu acho que é mais importante pensar em termos do que acontece realmente. Nós temos uma defasagem salarial, sem dúvida, né? A atração pelo mercado é extremamente maior. A demanda de patologistas tem aumentado no mercado, mas também tem aumentado nas universidades. As universidades também estão carentes de anatomopatologistas para ministrar as disciplinas aplicadas na área, nos cursos de medicina, né? Eu acho que o acesso à pós-graduação ele tem muito a ver com a motivação, com a dificuldade, a cultura médica em relação à questão da regulamentação da CAPES, as exigências por pressão de qualificação do produto. Eu acho que os médicos desistem muito facilmente de se adaptarem ao que está sendo exigido, e aí isso vai esvaziando o nosso pool de pessoas com quem a gente pode contar, né? Você vê, eu me formei e estou conseguindo me manter como pesquisadora e publicando. Eu sou aluna desse programa. Alguns professores do meu programa já não têm mais interesse nesse tipo de atuação, em grande parte porque discordam dessa pressão de qualificação, da maneira como a CAPES regulamenta ou como os cursos são avaliados. Então a gente fica aí numa corda bamba. Não sou nem a favor de uma coisa nem de outra nesse sentido, mas eu acho que a gente precisa refletir sobre isso e fazer nossos alunos médicos refletirem sobre isso, né? Eu acho que campos de atuação e códigos de conduta é uma coisa que médico geralmente, e principalmente acadêmico, né, professor de universidade, tem que pensar, né? A academia ela é uma economia simbólica no nosso mundo hoje, né? Isso significa, do ponto de vista da antropologia, a gente percebe que a performance acadêmica ela não se iguala a nada no resto do mundo, né? Nós somos seres completamente fora do universo. A gente vive sem nenhum apego ao dinheiro. Nós não valorizamos a monetariedade que nem outros, embora a gente lide com isso e enfrente dificuldades monetárias extremas para garantir a nossa perpetuação dentro da universidade, né? A gente tem pouquíssimo incentivo
a gente não consegue se inserir, a gente não existe um mercado claro para a gente, né? Existe todo um preconceito em relação à questão da mercadologia dentro da academia, e, no entanto, a gente está aí convivendo com forças extremamente contraditórias e não estamos sabendo, eu acho, valorizar esse nicho, que é um nicho que, vocês vão ver como eu penso, que é um nicho que a gente escolhe, né? A gente acaba escolhendo, é a escolha da gente, então a gente tem que fazer isso acontecer. Se a gente valoriza a cultura acadêmica, a gente tem que lutar pela cultura acadêmica. Isso significa criar algum tipo de resistência às pressões que vão aparecendo e com as quais a gente não consegue lidar para preservar aquilo que a gente considera importante na academia. Isso não significa não formar pessoas para o mercado. Estou dizendo isso. Concordo totalmente com o Alfredo. Existem diferentes perfis e é importante falar isso. Mas a gente também precisa manter o nosso sistema de valores e saber que existe aí uma tensão entre a academia e o campo profissional. Do ponto de vista da medicina e da pós-graduação, eu acho que isso vale para todos os cursos, mas, por exemplo, na residência anatomia-patológica, a gente faz 3 anos de residência. Então, eu entrei com 17 anos na universidade, 6 anos de graduação, passei no primeiro vestibular, 6 anos na graduação, 3 anos na residência médica, 2 anos de mestrado. Doutorado eu fiz em 3 anos, economizei 1 ano, mas foi 15 anos de formação. Quando eu entrei na universidade, que eu já era professora associada, eu já estava defasada em 7 anos, meus colegas entraram comigo na universidade de teologia e saíram doutores, né, daí 5 anos. Então, para a minha carreira acadêmica, já era considerada uma velha, né? Já tem muito tempo que eu não consigo, né, competir com outras pessoas mais novas do que eu, e que tinham algumas vantagens, que estavam mais ou menos na mesma situação que eu, e que tinham algumas vantagens por causa de idade, por causa de serem mais novas na tradição. Né? A CAPES tem um papel importantíssimo, né, na adaptação a normas, a maneira como a pesquisa pré-formatada está sendo feita e como a gente está atendendo a isso. Eu acho que a gente tem que tirar o chapéu para a maneira como a CAPES produziu pessoas capazes de se adaptar a essa necessidade de qualificação de docente para a expansão universitária e também a democratização do acesso. Então, se vocês virem aqui, a gente vai ver que as matrículas de doutorado, matrícula na pós-graduação de 77 a 87, elas cresceram 18%. Depois, na outra década, 94%. E 83% até 2006, que é esse trabalho de Budjoso, que é uma aluna de antropologia, fez uma tese recentemente e trabalha no curso de ciências saúde pública da UFRJ. Houve uma expansão muito grande do doutorado. Em 41 anos, de 43 para 3.410 cursos, de um modo geral, a expansão de curso de pós-graduação da CAPES. Né? Então, a cultura da pós-graduação, ela veio junto com essa política de desenvolvimento científico que está vinculada a um modelo que a gente adotou, que era um modelo desenvolvimentista que resultou no que a gente tem hoje em termos de desenvolvimento de parque tecnológico e de capacidade que está montada nas universidades, que ninguém pode discutir, que foi muito importante. E junto com isso, vieram outros problemas. A contribuição percentual da medicina para o crescimento dos cursos de pós-graduação foi muito maior do que a de direito e de engenharia, quase 2 vezes mais até 2006. Isso está tendendo a cair agora com as políticas de incentivo à inovação tecnológica, que acabam sendo bem mais produtivas nas áreas de engenharia, por exemplo. As configurações do mundo, né, o mundo que a gente vive, a sociedade que a gente vive, elas são definidas por mudanças econômicas e estruturais, por uma conformação do mundo do trabalho que é muito diferente do tempo que eu me formei, né, um paradigma técnico-produtivo que valoriza e reforça muito a questão da produtividade e da tecnologia, né, e isso reflete na maneira como a graduação, a gente está vendo aqui o reflexo na graduação, nessa necessidade de expandir, de criar novos formatos, de atender uma certa lógica de mercado, né, e a gente mudou de uma universidade de pesquisa, que era uma universidade eminentemente de pesquisa, para um modelo mais pragmático de universidade, mais utilitário, que visa mais a formação profissional e a produção da ciência e tecnologia. Isso impactou na nossa área, né, na reposição do corpo docente, nos modelos de seleção para residência médica, que
estão se transformando em grandes concursos e não são quase nacionalizados, nos modelos assistenciais que são preconizados para os currículos de medicina e que incorporam a prestação de serviço na formação, muitas vezes sem refletir sobre isso. Então, há 20 anos, o destino de mestres e doutores na área de medicina, engenharia e direito, que é esse dado, era de 70%, na década passada ainda teve algum aproveitamento, e da agora para diante esse aproveitamento está caindo progressivamente. Essa tensão entre carreira acadêmica e profissional, ela vem desde a graduação, os alunos desde a graduação percebem essa tensão, eles têm que fazer uma opção, uma escolha, e as motivações principais para a pós-graduação médica, elas estão listadas aí. Primeiro, uma proximidade com o meio universitário, a residência, embora a carreira acadêmica não seja o alvo, esses alunos que estão muito próximos da residência, eles começam a se interessar, a fazer perguntas sobre a possibilidade de fazer uma pós-graduação. Os temas de pesquisa relacionados ao objeto de trabalho são a questão dos pré-projetos que são feitos durante as residências ou durante algum contato com algum serviço, acaba orientando o aluno para um projeto. Ainda a orientação é um ponto nodal, quer dizer, o orientador é um atrator para esse aluno que está na faculdade de medicina ou na residência. Ele se interessa por uma linha de pesquisa, pela visibilidade do orientador. Ele vai atrás de uma pessoa que esteja fazendo pesquisa. É atrativo num lugar, num meio acadêmico que é produtivo, não é atrativo num lugar onde os professores não estão fazendo pesquisa, estão fazendo assistência. Então, o que os alunos dizem que é prazeroso em escolher a pós-graduação é a oportunidade para aprender, para participar da vida acadêmica, cursar disciplinas, buscar autonomia, concluir que isso são pontos positivos da pós-graduação. Enquanto que, ao mesmo tempo, menos prazerosas as disciplinas, a questão da qualificação, sempre a questão do prazo, da falta de tempo, acúmulo de tarefas, as renúncias que implicam uma vida voltada para esse tipo de coisa, a solidão, a carga emocional envolvida. Vários professores já falaram que hoje na imaturidade, os alunos na dificuldade, eles lidarem com frustração, com limitações, com imposições do sistema, e a dificuldade de publicar, que eu reconheço também ser muito importante. Todos esses melhores modelos de acesso à pós-graduação já foram falados pelo Alfredo, eu não vou voltar a repetir. Só chamar a atenção que as residências estruturadas como serviços interdisciplinares, ou aquelas residências que estão envolvidas, que estão acontecendo numa interface entre a área de ensino e a área de pesquisa, são aquelas que têm mais chance de captar os alunos. Então, as residências que estão montadas como serviços, onde os seus estudantes participam de serviços, e esse apelo para a pós-graduação é um dos apelos que mais resulta em captação desses alunos, porque eles estão fazendo atividade, estão trabalhando na atividade, ao mesmo tempo vendo que eles podem usar aquela atividade como material de pesquisa, que é o que a gente precisa para treinar a reflexão, para treinar a pessoa como reprodutora de conhecimento, como professor, como pesquisador para a universidade. Existem algumas chances de a gente tentar a modalidade de passagem direta ao doutorado, diminuir um pouco aquele tempo de formação e fomentar algumas tentativas de internacionalização. No entanto, eu acho que uma das coisas que me chamou a atenção é que, quando eu fui procurar algumas coisas sobre por que se escolhia patologia, por exemplo, em alguns sites de sociedades americanas de patologia, do Colégio Americano de Patologia, alguma das coisas que me chamou a atenção foi que essa pessoa respondeu: eu não acho que eu escolhi a patologia, eu acho que foi muito mais a patologia que me escolheu. E hoje, quando eu estava vindo para cá, um aluno da professora Márcia me deu carona, Gabriel, e a gente conversou e eu perguntei: por que você foi fazer patologia? Como é que você chegou na patologia? Ele é biomédico. E aí ele falou: eu fui fisgado numa aula da professora Márcia e acabei parando na patologia. Então, é muito comum, o Alfredo acabou de falar, eu tive um contato num curso e acabei ficando na patologia, percebi alguma coisa de uma atividade e fiquei na patologia. Então, para mim também, eu acho que a patologia me escolheu
E eu estou tentando dar minha contribuição e gostaria de que a gente pudesse discutir isso, se não aqui, que a gente pudesse manter esse fórum permanente de discussão e, quem sabe, na comemoração dos 40 anos do programa, a gente consegue ter a presença de pelo menos alguns de vocês para contribuir com a discussão.